É hora de viajar junto de você. Sabia que até o começo do século XIX, Santa Catarina era um território bem diferente do que é hoje? Naquela época, só existia a cidade de Desterro e 3 vilas: Laguna, Lages e São Francisco. Pois é, com uma única estrada de cargueiros ligando São José a Lages, imagina só. Foi uma missão e tanto demarcar terras, para fundar as primeiras colônias germânicas aqui no estado. É o que a gente vai entender na segunda reportagem da série Bicentenário da Imigração Alemã. Foi há mais de 2 séculos que um ato marcou para sempre a história da colonização do Brasil e especialmente a nossa história, a de Santa Catarina. Em 1791, o capitão Arzão, sobre ordens do governo da província, desbravou este morro estratégico da Serra Catarinense. Imponente e grandioso, o Morro do Trombudo é muito mais do que uma paisagem pitoresca. Foi uma fronteira natural, um divisor de águas tanto geográfico quanto político. Durante o período colonial brasileiro, a demarcação de fronteiras era essencial para a administração territorial e para evitar conflitos de jurisdição entre as capitanias. No dia 12 de abril, Antônio Marques de Arzão, que era incumbido pelo governo português, pela coroa portuguesa, ele subiu essa montanha e afixou um marco das divisas das capitanias, Santa Catarina e São Paulo. De um lado do marco estava escrito SC e do outro SP. Se nós voltássemos no tempo, neste local nós estaríamos em São Paulo. Santa Catarina ficaria do outro lado da montanha. No alto do morro. No alto do morro. O ato do capitão Arzão abriu caminho para a expansão e a demarcação das terras que viriam a ser fundamentais para a colonização alemã. Quando a gente fala em província de Santa Catarina, até 1820 nem incluía Lages. É a partir de 1820 que Lages é incorporada ao território, digamos assim, de Santa Catarina, E a partir disso é empurrar a fronteira cada vez mais além do sertão conhecido. Para subir a serra, havia um caminho aberto tempos antes e que era usado por tropeiros, o Caminho das Tropas. A estrada rudimentar foi aberta por escravos em 1727. É bem interessante isso aqui, porque é cheio de montanhas ao redor. Então, para essas pedras ter chegado até aqui, era rolado lá de cima das montanhas e rachado aqui embaixo para fazer o caminho das tropas. Esse caminho não apenas facilitou o trânsito de mercadorias, mas também preparou o terreno para as futuras colônias. Era por esse caminho de pedras, algumas delas pesando até 1 tonelada, que o gado era transportado do sul do Brasil até São Paulo. Uma região que vivia frequentes disputas territoriais com outros países. Ocupar essa região de mata era uma questão de segurança para a coroa. Esse espaço tinha que ser dominado, era necessário o rei expandir os seus domínios. Então havia um conflito bastante intenso em busca desse território que ficava entre o domínio espanhol, a banda oriental, e o território português. Então adentrar nesse sertão era muito importante. E a gente tem que entender que a disputa na região platina era grande. Santa Catarina ocupa pouco mais de 1% do território nacional, mas tem uma produção agrícola diversificada e de destaque.
São mais de 370 mil propriedades rurais. A grande maioria são pequenas e médias. E esse formato de sucesso foi pensado lá atrás, ainda na colonização. Se nós nos remetermos ao século XIX, nós vamos ver que nós tínhamos o domínio do monopólio de terras, ricas fazendas, grandes extensões. E não foi esse o entendimento do Poder Executivo, notadamente de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que pretendia povoar o Brasil mediante a concessão da pequena propriedade. E isso foi uma inovação para a época. Muitos colonos tinham habilidades em artesanato e manufatura, incluindo trabalhos em madeira, metalurgia, tecelagem e fabricação de móveis. Os documentos no acervo do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro ajudam a compreender como o Império agiu para selecionar os imigrantes. Esses documentos colocam questões como, por exemplo, ser favorável a trazer para o Brasil imigrantes na faixa de entre 15 e 25 anos de idade, que são imigrantes que são esforçados, trabalhadores, justamente para que eles possam colonizar o interior de Santa Catarina, que era uma área tida como um vazio demográfico, e pudessem trabalhar e contribuir para a ampliação da lavoura, ampliação da produção, contribuir com o desenvolvimento do Império. E desse jeito, uma grande quantidade de terras foi distribuída. Foi assim até por volta de 1850, quando o Império Brasileiro começou a cobrar pelas terras que haviam sido inicialmente concedidas aos imigrantes. Esse aqui é o volume 5. Então é muita terra, é muito título de terras. E muitos alemães, porque são todos alemães. Com coragem e trabalho árduo, eles logo começaram a moldar o destino dessas terras. Mas nem sempre foi fácil, muito pelo contrário. Os documentos, eles relatam isso, os colonos dizendo, olha, vocês nos prometeram terras boas, vocês nos prometeram os bons víveres, vocês nos prometeram estradas e, na realidade, a gente não está recebendo isso. Mas, ao mesmo tempo, permite perceber que existe alguém para quem os colonos possam reclamar ou para quem eles possam reivindicar. Quando o país entrou em período de regência marcado por governos provisórios e revoltas regionais, a pressão dos colonos sobre a província foi ainda maior diante do corte de recursos. Coube, então, às províncias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul criar leis para dar assistência e criar novas possibilidades de imigração para o Brasil. Então, em Santa Catarina, nós vamos ter a Lei 49 de 1836, que permite aos nossos estrangeiros, como também aos brasileiros, de formar núcleos de colonização nestas províncias. A lei de colonização não só isentou os colonos de impostos por 10 anos, como estabeleceu requisitos fundamentais para as novas comunidades. Era obrigatória a construção de uma igreja e de uma escola de primeiras letras. Geralmente uma ficava do lado da outra. Essa medida não apenas facilitou a integração dos imigrantes ao tecido social brasileiro, mas também garantiu que a língua e a alfabetização fossem prioritárias para o progresso local. Mais adiante, você vai ver como as escolas construídas pelos imigrantes não só ensinaram as habilidades básicas de leitura e escrita, mas também contribuíram para a formação de uma sociedade mais educada e preparada para os desafios.